Olá pessoal, mais um vídeo de sucata e sucata computacional também, tá? Nesse caso aqui é uma sucata dos anos 90, meados dos anos 90, tá? Bastante avançada, obviamente, para a época, mas é uma plataforma que a gente não era tão familiarizado assim no Brasil, tá? Isso aqui é uma placa-mãe, uma placa lógica principal e a fonte de alimentação também de um computador da Apple, ele é chamado Power Mac ou Performa, tá? 6400, e esse carinha aqui na realidade era um dos desktops da Apple, né? Um computador típico desktop que usava tanto essa placa base como obviamente vários outros periféricos, tá? Tinha uma série de configurações, etc, tá? O que é mais curioso, eu não tenho todos os componentes, eu não tenho o computador em si, eu não tenho nem como fazer demonstração. Isso aqui é uma placa solta, digamos assim, né? Mas esse tipo de coisa aqui é uma arquitetura. Vai ser interessante explorar uma arquitetura e comparar um pouco com o que era uma arquitetura PC dos anos 90 também. Você tem aqui, nesse caso, a Apple usava os processadores PowerPC, tá? Que era um desenvolvimento diferente, era um desenvolvimento da família 68000 da Motorola, isso historicamente aí. E aí você tinha esse ramo 68000, 68K, e o ramo x86, que era o Intel, né? Era a plataforma Intel IBM, né? Quer dizer, IBM começou com isso, né? E só que como a plataforma PC IBM x86 tinha a possibilidade mais de clones, né? Quer dizer, existiam muito mais fabricantes que faziam isso, a Apple era bem fechada, sempre foi. A popularidade do PC, naturalmente, no Brasil era muito grande, obviamente no mundo também, né? Então, nesse caso aqui, o que vai ser curioso, interessante analisar, mostrar, justamente são as diferenças e as semelhanças com o que se existia na época, tá? Nesse caso aqui, a Apple já estava apresentando, já estava vendo sinais da arquitetura PowerPC 68000, já tendo um fosso tecnológico, tá? Entre eles, PowerPC e o Intel, que estava capitaneando aí os processadores de uso doméstico e uso profissional também. Então, essa foi uma época interessante na qual a Apple se viu começando a se ver interessada em explorar outras arquiteturas, porque, obviamente, o núcleo a unidade de negócios principal dela é computadores, não processadores ou etc. Então, essa é uma etapa em que 96, o computador, aparentemente 96, 97, o computador ainda era, a linha de produtos ainda era bastante em franca produção, mas já mostravam sinais de diferenças tecnológicas importantes aí. E tem algumas semelhanças também que a gente vai explorar nesse vídeo. Enfim, chega de papo e vamos dar uma olhadinha mais a miúde nessa plaquinha aqui. Vamos lá. Bom, explorando aí primeiramente os aspectos mecânicos, tá? Essa aqui é a placa lógica, tá? É uma placa modular, tá? Basicamente com uma moldura traseira, essa parte traseira do computador, tá? Tá um pouco quebrada aqui, tem umas abas aqui, provavelmente para desmontagem e tal. E tá aí, né? A placa é totalmente montada em torno dessa estrutura de chassis. E o que é curioso também, tá vendo esses grandes conectores aqui atrás? Esses grandes conectores, eles na realidade fazem todas as conexões com os periféricos, principalmente os hard drives, etc. E inclusive também a fonte de alimentação. Você nota aqui que tem esse conector Molex e a ponte. Bom, Molex, pode ser qualquer fabricante, mas enfim, esse conector aqui, mas ele não tem nenhuma conexão na própria placa. Então, o que acontece é que existe um conector bastante desajeitado, um murundu de cabos completamente loucos aqui, mas naturalmente isso aqui era montado dentro do chassis, né? E esse grande conector aqui é o que se encaixa atrás da placa aqui, tá? Então aí você tem aqui conexão da fonte de alimentação principal, que é essa conexão aqui, tá? Aí eu tenho uma conexão aqui, esse é o típico Molex que a gente também vê muito o pessoal chama de Molex, que a gente vê muito em PCs, que se conecta em um dos outros pontos aqui desse emaranhado todo,
tá? Isso justamente para os periféricos, e esse periférico aqui, ele vai se derivando para outros periféricos, e aí ao longo do sistema, né? E esses sistemas vinham normalmente com hard drives, IDE, você podia botar equipamentos SCSI, periféricos SCSI, como esse daqui. Esse aqui é o SCSI 1, SCSI de baixa densidade, né? Também, e alguns desses modelos também tinham, como o nome? Zip drives da época, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, um conector IDE, aqui eu tenho um conector de flop, e esses outros conectores eu ignoro o que são, provavelmente pode ser o próprio conector do zip drive interno, etc, tá? Então, enfim, é um emaranhado aqui, parece um emaranhado, mas naturalmente isso aqui era perfeitamente acomodado dentro do computador, né? Esse tipo de cabo aqui, e que derivava para todas as coisas. E também tinha as conexões com sistemas de áudio, né? Alto-falantes, etc e tal, né? Porque também não existe um alto-falante nessa plaquinha aqui, tá? Então, basicamente, a construção mecânica era isso. Essa placa aqui tinha aquele grande conector atrás e você tirava os parafusos e deslizava a placa para fora para fazer reparos ou colocar periféricos e tal, expansões, etc, etc. Bom, então tá aí a fonte, tá? Tem os cabos e tal, é uma fonte relativamente grande, tá? Principalmente pela potência de saída, 150 watts, comparado com a fonte de PC da época. Essa fonte é bastante grande, tá? Mas tem as mesmas tensões típicas, né? Mais 12, mais 5, 3E3, menos 12, e uma tensão que é o Power Good aqui, né? Fabricação ano 96, tá? Então o computador está realmente bem situado aí nessa época em que 96, que os Pentiums estavam todos, era o mais novo lançamento aí da Intel e tal. Pentiums foram antes disso. O Pentium 2 já estava no radar, tá? Então estavam bem avançados aí. Então tá aí a fonte relativamente grande, tá? Talvez, não sei se por qualidade dos componentes ou algum outro detalhe, tá? Algum outro aspecto. Tá aí um bendito de um ventiladorzão aqui, ela tá bem sujinha, tá? E aqui uma coisa bastante interessante que existia em muitos computadores da época, tá? É o tipo conector, esse aqui é o conector normal, né? O IEC que a gente põe para a tomada, mas era muito comum ter o IEC invertido, que era a conexão do monitor do computador. Isso era muito comum. O monitor não tinha necessariamente uma tomada, ele tinha essa tomada do monitor, era essa tomada invertida aqui. Isso era muito comum, tá? Então, basicamente é isso aí. A fonte está bem sujinha. Deixa eu dar uma olhadinha por dentro, só para ver por que essa bendita é tão grande. Talvez por ventilação, não sei. Bom, tá aí a fonte aberta, tá? A bichinha tá aí. Tá suja, mas não tá estupidamente suja não, tá? Não sei, obviamente, quanto tempo esse tipo de computador ficou ligado, naturalmente, histórico aí totalmente desconhecido. Mas tá aí o ventiladorzinho, tá? Da Minebea. Minebea era um fabricante meio assim, tá? Isso na época. E a fonte aqui, na realidade, o ventilador era da China, mas a fonte é fabricada nas Filipinas, só que muitas dessas coisas nessa época, a fabricação, etc., eram Taiwan, ou seja, eram na ilha, não eram na China, enfim, na China continental, né? Então a tecnologia mesmo era Taiwan dessa época, tá? Mas tá aí, é uma fonte comum, tá? O tamanho dela, na realidade, parece bem melhor ventilada do que as fontes de PC da época. Nessa época aqui, você não tinha essas fontes sofisticadas que você tem hoje, com cabos destacáveis e outros parangolés. Eram as fontes bem padrão, bem chinfrim, tá? Você encontrava muita fonte boa e muita fonte porcaria no mercado, tá? Mas basicamente aqui, né? Tá a entradinha aqui, né? Com os choques de modo comum, os capacitores X2 e Y2, tá? Grandes capacitores de filtro, aqui da etapa principal, né? Da seção primária da fonte de alimentação. Naturalmente tem aqui o dissipador de calor com os transistores aqui. Isso aqui para mim parece um sensor de temperatura, tá? Um transistor chaveador principal aqui, tá? E aí eu tenho aqui o transformador de conversão principal, tá? 150 watts, então o transformador é relativamente pequenininho, tá? Esse aqui deve ser o transformador
do Soft Start, talvez, ou, enfim, essa fonte é Soft Start, ela não é botão chaveado. Boa parte das fontes no PC já estava começando a apresentar isso também na época, tá? O tal do padrão ATX, né, que a gente chamava. E então essa fonte também segue o mesmo padrão, tá? Então, passando pela parte secundária aqui, para a parte secundária, tá aí também, né, os dois grandes transistores chaveados aqui para fazer as diferentes tensões, né, de 5, 12 volts, etc. Então são grandes MOSFETs aqui, e eu tô curioso para ver onde é que está o diodo Schottky. Curioso, não estou vendo o diodo Schottky, porque esse aqui também é um carinha de 3... Bom, se bem que vá lá, vai. 3 terminais não significa necessariamente que não é diodo, às vezes é um retificador de onda completo. Então tá, mas então, muita cola, essa cola laranja aqui. Essa cola laranja aqui, normalmente o pessoal usa hoje em dia cola branca, né? Cola branca, aquela cola quente, né? Isso aqui também é uma cola tipo quente, dá para notar como ela se resvalou aqui, mas está grudando todos os capacitores de saída aqui, que parecem em bom estado. Capacitores Nichicon, então razoável, boa qualidade, tá? E tá aí um grande choque de saída de filtro também, e aqui sai para as tensões aí da placa principal. Agora, muito espaço em branco, tá? Nessa placa, tá? Perdão aí, não sei se dá para ver, mas muitos espaços aqui desalocados nessa placa. Então essa fonte talvez fosse mais confiável porque tinha mais área em torno dela. Em compensação, naturalmente, tinha menos, tinha um problema de tamanho, né? Mas enfim, talvez a confiabilidade fosse maior desse tipo de equipamento. Então vamos lá, vamos para a placa lógica. Bom, então tá aí a placa lógica principal, tá? Como eu havia comentado, tá aqui nessa parte de cá é a parte de trás do computador, tá? Mas alguns aspectos interessantes, naturalmente o grande processador aqui em evidência, tá? Com o dissipador de calor, ele está aqui embaixo, e tem um ventiladorzinho de perfil baixo aqui, que se encaixa justamente porque, curiosamente, as placas, esse aqui é um padrão, um barramento PCI, que também era o mesmo barramento dos PCs da época, tá? Então o ventilador tem que ser de perfil baixo, justamente para não atrapalhar a placa aqui sendo colocada de lado, né? As duas placas de expansão sendo colocadas de lado aqui. E aí os slots delas, né? Os slots não, as partes que saem para fora, né? Elas estão presentes aqui. Um dos detalhes curiosos é que essa placa tem vídeo integrado, tá? Então, no final das contas, a interface de vídeo, se não me engano, é esse terminal aqui de cima, tá? Em que você conecta via um cabo específico, você conecta num outro terminal, numa outra porta lá. Aqui atrás, por exemplo, você não vê nenhuma saída VGA, não nada. Esse aqui é específico, um monitor de sinalização específica da Apple, tá? Então, proprietário, então complica um pouco a VR, né? Mas, enfim, isso aqui é uma placazinha filha, tá? De expansão, mas existem outros slots aqui, existe um outro slot aqui. Esse aqui é um slot específico para placa capturadora gráfica, tá? Você tem aqui um terminal, a coisa era feita... não, perdão. Essa aqui é a placa de comunicações. Essa aqui era um terminal para placa de comunicações, digo... Placa de comunicações era um periférico específico que poderia ser um modem em banda base, poderia ser uma placa para comunicações Apple Talk e outras coisas assim, tá? Então essas comunicações eram feitas especificamente aqui e a placa era projetada para ter o seu próprio slotzinho aqui de saída, né? Para você poder conectar, fazer as conexões externas aí, né? Então tá aí. Basicamente, isso aqui são em termos de expansão, tá? Aqui é uma interface de placa capturadora de vídeo, tá? Então você tinha um módulo específico que você colocava aqui em cima, e aí esse aqui era o terminal, digamos assim, né? O socket para essa placa capturadora de vídeo, e as saídas de vídeo estavam aqui, né? TV e tal, entrada de TV em Super VHS, Super VGA, SVHS, né? Super Vídeo, na realidade. Essa agora eu achei a palavra. E então essa é uma placa de expansão que vinha aqui em cima também, tá? E obviamente na placa, o que eu tenho aqui, obviamente eu não tenho nenhum desses periféricos, o que eu tenho aqui é a placa mesmo, com memórias soldadas, tem memórias soldadas também do lado de baixo, tá? Do lado inferior, tá? Tem uma grande expansão aqui, um grande cara aqui, que provavelmente é o Southbridge, faz provavelmente controladora IDE, etc, etc, tá? Parte dela, tá? Eu tenho um carinha aqui da AT&T, aqui embaixo,
tá? Que provavelmente faz a parte de comunicações. Existem tomadas aqui atrás para Apple Talk, para impressora e teclado e etc. E muito provavelmente esse carinha aqui, ele fazia essa operação. Note bem que todos os part numbers, inclusive das próprias memórias, são part numbers da própria Apple, tá? Então você não acha isso muito fácil, não é fácil de achar os datasheets para essas coisas. Uma das coisas que está em evidência cá embaixo aqui é o Crystal, né? O chipset da Crystal, que é famosíssimo por codec ADDA, ou seja, seria a parte de áudio aqui da placa, tá? Os codecs da Crystal são de excelente qualidade, então a placa efetivamente tinha um bom som aí, tá? E nessa época surround não era comum em computadores, tá? Então isso aqui provavelmente era estéreo apenas, tá? Tá aqui os jaquezinhos de estéreo e de microfone e tal. Então tá aqui, e essa é a parte posterior da placa, tá? Como eu havia comentado, mais 2 memórias soldadas aqui, tá? Isso aqui são RAMs, tá? E aí eu tenho mais memórias nesses cantos aqui, tá? Não sei se essas memórias eram para a placa capturadora de vídeo, é bem possível, ou se eram memórias efetivamente auxiliares aí para os outros subsistemas, porque elas estão muito afastadas do processador principal. O processador principal está aqui, né? Então, essas 2 memórias estão mais próximas e essas outras aqui, mas são todas RAMs dinâmicas, tá? Então, não necessariamente DDR, tá? São SDRAMs. Não, são DRAMs. Eu não sei se elas são síncronas, tá? Então, existe toda uma sequência aí de carinhas aí. E esse cara aqui, um flip chip VGA, é que eu não faço a menor ideia de onde é que o que ele faz, tá? Esse carinha aqui, esse carinha aqui, ele provavelmente, deve ter alguma coisa a ver com memórias, mas ele provavelmente pode ser, talvez o controlador SCSI ou alguma coisa assim, tá? Eu acho que o manual dá uma alusão a isso, tá? Então, só dando uma olhadinha aí na placa bem perto, né, os componentes aqui, 2 memórias. E o detalhe curioso, SSC, o que é isso? Samsung Electronics Corporation. Os coreanos estavam começando a destruir os japoneses em termos de memória, tá? Então aqui é SSC, essa aqui eram memórias da Macronix, tá? Então a placa tem bastante memória aí, tá? Esse Qzinho aqui é da Qimonda. A Qimonda se tornou uma grande fabricante de memórias anos depois, mas a Qimonda aqui fabricando só, nesse caso aqui é apenas lógicas, né? Tem mais aqui a parte bonita aqui de memórias, tá? O que eu acho bacana são o roteamento, né? Na placa PCI, né? Na placa de circuito impresso, né? Bonita, né? Em termos são as memórias paralelas, né? E essas memórias aqui, essas aqui são dinâmicas, provavelmente, tá? Mas existiam memórias estáticas que também eram bastante rápidas, tá? Então, só virando aqui ao contrário, agora no zoom também dá para ver as grandes memórias bonitonas aí também, da Macronix, tá? E aqui, curiosamente também, nesse cantinho aqui, tem uma memóriazinha também da Hyundai. Interessantíssimo. O Hyundai ou o Hitachi? Não, acho que isso aqui é Hyundai. Então, é bastante curioso aí. O fabricante de automóveis faz essas coisas também. Bom, e um detalhe que eu esqueci completamente de mostrar, né? Deixa eu só virar aqui um bocadinho, só para ver. Virar a placa. Só. Isso daqui é a coisa mais interessante da época. Você tem 2 slots de memória. Claro, você tem as memórias normais soldadas na placa, que era a configuração default da placa. Mas você tem 2 slots aqui. Na realidade, terceiro aqui em cima. Esse aqui era para expansão de memória, tá? Então, vamos ver se eu consigo tirar essa bichinha aqui. Essa expansão de memória aqui, essa é uma memória SDRAM comum, tá? Provavelmente com SCC, com correção de erro, tá? Esse chip aqui, esses 2 chips aqui faziam essa correção de erros, tá? Memória SCC, mas olha só, 64 MB, 168 pinos DIMM, tá? Então isso aqui não era semelhante ao PC, se não me engano, na época o PC usava 72 pinos. Não, é possível que as memórias DDR já usassem, ou EDO já usassem 168 pinos. A memória me falha agora. Enfim, mas isso aqui, você vê memórias com duplo lado também. Você tinha também que na época considerar se o seu pente de memória tinha memórias dos 2 lados ou em apenas um lado, porque dependendo da placa-mãe que você tinha, isso no mundo PC, né? Você não conseguia fazer o pente de memória funcionar direito, tá?
ela não conseguia acessar os pentes do outro lado, as memórias do outro lado do pente. Isso era uma época em que configurar um computador não era simplesmente ir para um website e clicar em botões, tá? Você precisava de bastante conhecimento na época. Mas basicamente esse aqui é o pente de memória da época. Naturalmente a Apple era bem fechada, então você tem um manual técnico que ele fala, não, existem específicos modelos de pentes de memória que você pode usar com esse computador. E esse daqui é um outro elemento bastante interessante que também era comum no PC, mas o PC já estava vendo outros detalhes acontecendo, outros desenvolvimentos. Esse aqui era o cache externo. Hoje em dia os processadores têm L1, L2 e L3 internamente no próprio encapsulamento, no próprio die da CPU. Esse daqui era uma época em que o cache era externo. Então aqui é o cache da IDT, né? Uma empresa muito famosa na época, tá? Então tem um grande chip controlador aqui e os chipzinhos de memória estão aqui do outro lado. Essas memórias aqui, diferente da memória principal é memória dinâmica, que precisa de ciclos de refresh, CAS, RAS, etc. Então ela é uma memória bem mais lenta do que essa daqui. Essa aqui é uma memória estática, RAM estática, tá? Que conseguia alcançar aí velocidades incríveis a 15 nanosegundos para a época, né? 10 nanosegundos de acesso, enquanto as memórias dinâmicas da época alcançavam tipicamente 60, 70 nanosegundos de acesso, tá? Então, obviamente, isso aqui era uma coisa avançada para a época. Agora, um dos grandes fossos tecnológicos é que em 96, a Intel já estava lançando o Pentium 2, em que tinha esse chip incorporado no slot, o processador incorporado no processador em si, que era um slot, era o slot 1, eram processadores chamados slot 1, era um slot enorme que você encaixava na placa-mãe, e dentro do slot você tinha o processador e 2 chips enormes de memória integrados nesse slot, tá? Então isso fazia com que aumentasse a performance do cache, tá? Era muito mais eficiente para isso. Por quê? O problema do cache, de memórias em geral, é que quanto mais longe do processador, fisicamente, mais lento se torna. Você tem latências, você tem outras coisas assim. Então o cache, à medida do tempo em que você vai incorporando o cache para o processador, o cache se torna mais rápido, porque você tem menor latência, você tem menor atraso nessas linhas, etc, etc. Enfim, explicação básica aí, tem uma série de outros parangolés aí que a gente pode falar sobre isso, mas naturalmente esse basicamente é a estrutura básica dessa plaquinha lógica aí. Provavelmente deve ter outros detalhes, mas o que é curiosíssimo mesmo é que essa placa, por exemplo, tem um manual técnico de configurações, etc., descrevendo inclusive alguns detalhes específicos da placa, identifica o resistor tal, identifica o capacitor tal, etc., fazendo a identificação completa dos componentes da placa, coisas que hoje em dia a Apple se nega a fazer de maneira veemente. Mas enfim, basicamente é isso aí. Vamos dar uma olhadinha só no processador e aí a gente encerra isso aí. Bom, e aí por fim, o money shot aí do processador principal. Isso aqui, esse é o dissipador e o processador aqui está horrivelmente. Aqui ó, que lindão, hein? Motorola XPC 603, tá? Era um PowerPC 603 e esse cara aqui, bastante curioso, tem um cristalzinho aqui de 40 MHz, muito provavelmente esse carinha aqui, ele rodava um múltiplo disso, a 200 MHz, era das velocidades que esse cara rodava. E os PCs na época, o Intel já estava rodando a 300 MHz com o Pentium 2. Então o fosso tecnológico estava começando a aumentar aí. Enfim, basicamente, é isso aí. Esse é o final dessa nossa pequena jornada no mundo Apple dos anos 90. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Aquele abraço.